Pronto. Boa noite a todos, todo mundo que já está Boa noite a entrando. todos. Boa noite também a todos. Que bom. Podem abrir o videozinho. Fiquem à vontade aí para fazer essa troca, né? Para a gente aqui, quem fica mais confortável, tá vendo as pessoas que estão aí. Fiquem à vontade. Vamos agora iniciar essa noite que já é um marco no calendário da BDH, junto com o GEOSP, né? Anualmente a gente faz a abertura do seminário com a palestra do nosso excelente professor aqui, coordenador do curso do GEOSP, o professor Antônio Pedro, que sempre traz temas atuais e enriquece a todos, né? Prova é que a nossa sala já abriu aqui com bastante pessoas. Então, eu quero dar as boas-vindas e vou passar para a Doris, ela vai falar um pouco aqui da BDH. Na sequência, o professor Pedro vai explicar um pouco como é o GEOSP, como funciona e como serão as mesas de amanhã. E, na sequência, ele vai falar o tema da noite. E, no final, vocês podem ir colocando as dúvidas no chat, que a gente vai anotando, e, no final, a gente passa as dúvidas, as perguntas para eles, tá bom? Então, uma boa noite a todos. Doris. Estamos muito felizes, né? Esse evento é uma parceria entre o Grupo de Arquitetura e Engenharia, o Grupo de Estudos de Arquitetura e Engenharia da Universidade Federal da Bahia, que é o GEOSP, e a Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, que é a BDH. Eu vou começar um pouco explicando um pouco, para quem não conhece o que é a BDH, então é uma associação de atuação nacional, sem fins lucrativos e que tem o objetivo de contribuir para a contínua qualificação dos ambientes de saúde, né? A gente trabalha pensa em planejamento, projeto, construção e gestão. E a BDH, ela é multidisciplinar, então estamos aqui, a BDH hoje, ela 70% é de arquitetos, é composta por arquitetos, mas a gente também, nós temos engenheiros, médicos, enfermeiros, designers, estudantes. Então, é todo o ecossistema de saúde, todas as profissões que compõem essa área que é tão importante no nosso desenvolvimento dos edifícios de saúde. Atualmente, a nossa gestão é composta por Ana Paula Pérez, de São Paulo. A nossa última presidente foi Elizabeth Ist, que é do Rio de Janeiro. E a partir do próximo ano, no final do próximo ano, eu, Doris Vaz aqui da Bahia, assumo essa continuidade dos trabalhos dentro da BDH na nacional. Essa é a nossa gestão nacional da parte de vice-presidentes, que são Adriana, nosso vice-presidente técnico científico, que é Marcelo Boeger, que inclusive vai fazer um evento aqui na Bahia, e a gente está de hotelaria, e a BDH vai apoiar esse evento, então estão todos convidados aqui, quem está aqui em Salvador, para esse ano ainda, para esse semestre. Temos o vice-presidente Valmor Brambilha, vice-presidente de marketing Bia Gadia e vice-presidente executivo Patrícia D'Alessandro, que é de Santa Catarina. Nas nossas relações institucionais, a gente tem sempre pessoas da BDH apoiando os vice-presidentes. E aí, rapidamente, eu cito a Fábio Bittencourt, Marcos Kahn, Fernanda, que foi nossa presidente do congresso, do último congresso da BDH, que é lá de Pernambuco, e Valquíria, né, que também aí de São Paulo. O nosso marketing está apoiado por Thalissa Lelice, Inara Rodrigues e Vivian de Souza, que é do DF. O técnico científico tem o apoio de Eric, de São Paulo, a Amélia, que é a nossa coordenadora, a nossa diretora aqui da Bahia, e que também está nesse grupo técnico na Nacional, Eleonora Zione e Cíntia de São Paulo. Temos no executivo também o apoio de Antônio Carlos Rodrigues, a nossa vice-presidente Patrícia D'Alessandro. No administrativo, as nossas gerentes, já eu apresento para vocês, Vanessa e Jaqueline, elas estão lá em São Paulo, são pessoas que estão constantemente na BDH, né? E que as diretorias é que elas vão variando, né? Com voluntários, mas Vanessa e Jaqueline estão sempre presentes na BDH. Nós somos 17 regionais, e aí vou passar rapidamente
Nós temos um conselho consultivo, um conselho editorial, o qual o professor Antônio Pedro de Carvalho faz parte, é uma das pessoas responsáveis pela nossa revista, né? E junto com o Márcio também, mas Antônio Pedro tem um destaque como nosso editor, né, Antônio Pedro? Coordenando toda essa parte do conselho editorial. Um resumo da associação, como eu falei, nós somos por volta de 700 associados, né, atualmente 645, 17 diretorias, 51 associados pessoas jurídicas, que são as empresas desse ecossistema da saúde. Já realizamos 9 congressos e caminhamos aí próximo ano também para um congresso no Rio de Janeiro. Além das comissões nacionais, a gente tem comissões internacionais, qual a BDH faz parte, como a Federação Internacional de Engenharia, né? E que realiza também alguns congressos que a BDH faz parte. As publicações das revistas, a qual as revistas Antônio Pedro também está sempre à frente das revistas, e os livros que a BDH faz a chancela, apoia, né? Então, nós temos aí diversas publicações. Nossos congressos, esse aqui já é a arte do congresso do ano que vem, né, do Rio de Janeiro, que estão todos convidados. Os eventos digitais, a gente está, a cada ano a gente faz um congresso presencial e um congresso e um evento digital, né, no outro ano. Então, esses eventos digitais. E eu convido a todos para se juntar à BDH, é só mandar um e-mail para abdh@bdh.org.br e faz a sua filiação. Agora eu vou desconfigurar aqui, eu vou descompartilhar, Pedro, e vou deixar que você possa compartilhar aí para apresentar um pouco o GEOSP para a gente. Ok. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui sempre com a nossa família da BDH. E é sempre um prazer, sempre é uma honra estar participando com vocês dos eventos da BDH. Bem, eu vou iniciar. Hoje nós estamos abrindo o nosso seminário de pesquisa, né? O seminário de pesquisa do GEOSP. E esse seminário acontece todo ano, mais ou menos nessa época, sempre em julho. E nós vamos ter hoje a abertura, vou falar um pouco sobre a questão da arquitetura de estabelecimento de saúde e urbanismo. E amanhã, durante o dia todo, vamos ter apresentações dos estudantes, dos participantes do grupo, né? Então, eu vou aqui apresentar o nosso grupo rapidamente. Estão vendo aí a tela? Sim, pode Pronto. colocar em tela cheia. Deixa eu colocar como tela cheia. Pronto. Estão vendo tela cheia? Sim. Tenho que ficar perguntando porque esse programa para mim é novo. Estou tateando. Bem, então nosso seminário de pesquisa vai começar hoje e vai ser amanhã todo dia. E eu vou explicar ele um pouco aqui. Aqui é o nossa página na internet. Quem quiser obter mais informações do grupo, é só entrar nessa página. Bem, o nosso grupo de estudos em arquitetura e engenharia hospitalar, ele é registrado pelo CNPq, é um grupo de pesquisa desde 2002. Então, observe que ele tem já uma, uma jornada muito apreciável, né? E é ligado à Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. E A mesma idade da RDC 50, né, Pedro? exatamente, exatamente. Ele foi criado, nós tínhamos um curso de especialização, né? Inclusive a Doris e a Amélia fizeram esse curso, e um grupo do próprio curso de especialização, nós criamos o nosso grupo de pesquisa, né? E ele vai, né, aos poucos, né, vai fazendo as suas publicações, tem diversos livros que foram organizados pelo nosso grupo, e, e a gente sempre colabora também com a BDH no que é possível. Então, a nossa parceria com a BDH é essencial e nós estamos sempre tentando fazer eventos conjuntos. Aqui são os pesquisadores, eu não vou me ater muito a eles agora, que eu vou falar
quando mostrar a programação. Todos eles aqui vão fazer apresentações amanhã e vocês estão convidados a participar. Bem, qual o objetivo do seminário? É divulgar os trabalhos de pesquisa. Então, cada um vai falar em torno de 20 minutos, mostrando a sua pesquisa, o estado da sua pesquisa. Vamos abrir para um pequeno debate, um rápido debate, e também a comunicação. Eles vão colocar os seus endereços eletrônicos, suas comunicações. Quem se interessar pelos temas apresentados pode entrar em contato. Então, a troca de informações é essencial e a colaboração entre os pesquisadores, né? Então, no nosso grupo, nós fazemos esse seminário para que os próprios pesquisadores, ao ver os trabalhos dos outros, possam trocar figurinhas, né? Trocar auxílios, né? Mútuos. Nós dividimos as apresentações de amanhã em 4 mesas, né? Que estão atreladas aos temas que o grupo mais se dedica. Então, os temas são esses aqui. A mesa 1 o tema será acessibilidade. Algumas mesas estão um pouco misturadas, mas por questões de agenda, mas basicamente a mesa 1 vai ser acessibilidade, a mesa 2, história da arquitetura hospitalar, a mesa 3 vai tratar do meio ambiente urbano, normalmente junto com a saúde, e a mesa 4 com o projeto arquitetônico hospitalar, vai tratar mais do projeto arquitetônico hospitalar. A mesa 1 vai de 8h30 às 9h45, aproximadamente. A mesa 2 começa às 10 até às 11h40. E a mesa 3, das 13h20 às 15h20. E a mesa 4, das 16 às 18. Eu lembro a todos que devem se inscrever por mesa, né? Tem que fazer 4 inscrições, além das que vocês fizeram na palestra de hoje também. Bem, nós começamos às 8h30 amanhã, com a apresentação dos nossos bolsistas de iniciação científica, Andressa Azevedo e Jonatas Machado. Eles vão falar do trabalho deles de auxílio, eles têm auxiliado a pesquisa de José Nobre Neto, e a Andressa tem ajudado a José Nobre Neto, e Jonatas tem auxiliado a pesquisa da arquiteta Luciane, a doutoranda Luciane. Então, eles vão mostrar o trabalho que eles têm feito. Depois, às 8h50, nós vamos ter a apresentação de Rosana dos Reis, que é professora da UNEB, doutora, participa do nosso grupo, que vai falar sobre a cozinha adaptada, né? Ela deu o título da cozinha da chefe cadeirante, exatamente para mostrar uma cozinha adaptada para pessoas que têm deficiências locomotoras. A doutora Larissa Scarano é professora do Senai Cimatec e vai falar sobre o processo de projeto centrado no usuário e a criação de espaços mais acessíveis, né, de uma maneira geral. O moderador será a Laís Souza, mestre, né? Laís Souza. A mesa 2 começará às 10 horas, terá a primeira apresentação da professora Luciane Batista, doutoranda também da pós-graduação daqui da Universidade Federal da Bahia, e ela vai apresentar o tema Arquitetura Hospitalar em Salvador no século XX, o Hospital Geral Roberto Santos, que é a sua pesquisa de doutorado. A professora Mariana Sodré, também doutoranda, vai apresentar o tema Arquitetura das Instituições de Isolamento em Salvador. São temas mais ligados à questão histórica. A professora Patrícia Farias apresentará Arquitetura para Apoio ao Combate da Tuberculose em Salvador, na primeira metade do século XX. E a professora Laís Souza, né, a mestra agora, já defendeu há pouco tempo, vai mostrar a atualização funcional e valores culturais do Hospital Sanatório Santa Terezinha, desafios e conflitos na preservação da arquitetura moderna de tuberculose. Moderadora será Larissa. Né? Passa o sabãozinho. A mesa 3 começará à tarde, às 13h20.
com a apresentação da arquiteta Amélia Zal, que falará sobre o desafio da implantação de um acelerador linear em edificação existente. A Amélia trabalha no hospital que trata de doenças ligadas, né, ao câncer e vai falar sobre a instalação de um acelerador linear. E a Doris Vilas Boas vai falar sobre sustentabilidade em estabelecimentos assistenciais de saúde, o Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Ela visitou há pouco tempo e vai nos mostrar aqui os resultados das suas pesquisas, né? O arquiteto Paulo Mota, que é mestrando, vai mostrar o sistema de saúde obstétrico de Alagoinhas, a questão locacional. O arquiteto Manuel Teixeira, mestre e professor da Unifax, ele vai apresentar o seu projeto ainda de pesquisa, o meio ambiente urbano e a saúde em Salvador. E o arquiteto, professor José Nobre Neto, vai apresentar arquitetura de emergência e infraestrutura de saúde, o combate à Covid-19 na Bahia, com ênfase na arquitetura usada durante a pandemia, né? Hospitais de campanha e outros temas semelhantes. E a moderadora será a professora Luciane Batista. A última mesa começará às 16 horas. Ela vai ser... As outras mesas podem ser assistidas na Faculdade de Arquitetura também, que nós vamos estar lá e vai ser apresentado na faculdade, mas a mesa 4 vai ser totalmente online também. Vai ter a apresentação dos participantes que são de outros estados. Vamos começar pela arquiteta e professora Patrícia Cavalcante, que vai falar sobre uma publicação que ela fez recentemente sobre a questão da adequação da casa ao envelhecimento, né? O Márcio Oliveira, que foi presidente da BDH, que é nosso colega que há muito tempo nas pesquisas do nosso grupo, vai falar sobre a sua pesquisa sobre a pegada ambiental do setor saúde, dando ênfase na questão arquitetônica. O Fábio vai fazer um relato, Fábio Bittencourt, que é o nosso sempre ele tem, tradicionalmente, como eu começo normalmente os nossos seminários, o Fábio, tradicionalmente, ele termina. Nós acertamos que ele sempre termina, ele faz uma palestra no final, vai falar sobre a FHE, vai falar também sobre as referências bibliográficas dos edifícios complexos que ela tem pesquisado e o cenário de eventos relacionados à arquitetura e engenharia para a saúde na América Latina. O Fábio Dancu é o embaixador da BDH, participando de todos os eventos internacionais, né? Então, ele é a pessoa certa para falar disso aqui, e todos nós da BDH, com certeza, vamos gostar muito dessa apresentação do Fábio. A moderadora será a nossa Doris, né? Doris está moderando hoje e moderará amanhã também a última mesa. Então, é isso. Então, é isso que eu queria. Aqui tem o endereço para inscrição. Quem não se inscreveu ainda nas 4 mesas pode ainda se inscrever, né? É só entrar no Simpla do GEAOSP, e lá tem as 4 mesas e se inscreve gratuitamente e participa, né? Terão direitos a certificados aqueles do seminário, aqueles que participarem de 3 mesas mais essa palestra ou as 4 mesas de amanhã. Terão direito a certificado. Aqui é o nosso endereço eletrônico e a nossa página na internet. Então, é isso que eu queria mostrar do nosso grupo, né? E aí, posso começar a palestra ou você quer falar alguma coisa? Eu quero só te apresentar, né? Apesar de que você não precisa de apresentações, mas vou cumprir o protocolo. Então, nosso palestrante da noite é Antônio Pedro Alves de Carvalho, arquiteto e engenheiro civil, especialista em arquitetura de sistemas de saúde, com pós-doutorado pela Universidade Politécnica de Catalunha. Atualmente é professor titular da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, editor-geral de publicações e editor da revista Ambiente Hospitalar da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, ABDH,
é coordenador do Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar, sendo pesquisador do CNPq, atuando como consultor e orientador de pós-graduação. Então, seja bem-vindo, Pedro. Vamos começar a sua palestra da noite. Certo, Doris, muito obrigado. Deixa eu botar aqui a tela inteira. Deixa eu ver Vou se pedir eu... para todos fecharem o microfone e a gente pode colocar no chat ali as perguntas que a gente vai estar anotando aqui. Vocês estão vendo a tela inteira? Sim, tá, a tela está inteira. Tudo ok. Ótimo. Bem, então esse é o tema arquitetura de estabelecimento de saúde e o urbanismo, né? E por que é que eu escolhi esse tema? Porque o projeto urbano e o de arquitetura de estabelecimento de saúde, ele compartilham a complexidade. Os dois são projetos complexos e tem muitas afinidades que nós vamos ver aqui durante essa palestra. Eu vou tentar ressaltar essas afinidades. Os projetos de estabelecimento de saúde utilizam diversos conceitos dos projetos urbanísticos, como a questão da multidisciplinaridade. Nós não podemos, como arquitetos, fazer projetos de estabelecimento de saúde sozinhos, sempre nós temos que ter consultores, normalmente das áreas de saúde e outras áreas ligadas a instalações, enfim, diversos consultores sempre nós precisamos, e essa é uma das características mais fortes da arquitetura de estabelecimento de saúde e também do urbanismo. Então, nós vamos ressaltar essa similaridade. A setorização também das diversos serviços que nós utilizamos no estabelecimento de saúde também é muito comum no projeto urbano, que tem sempre, nós iniciamos um projeto urbano separando setores de habitação, de lazer, de diversos áreas especializadas. Isso é a mesma coisa nós fazemos no estabelecimento de saúde. E também o plano diretor. O plano diretor é um conceito que nós usamos e vem do projeto urbano. Então, toda cidade acima de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor. Todo o estabelecimento de saúde, mesmo os pequenos, deveriam ter um plano diretor. Eu digo sempre que, na verdade, nós não fazemos projeto de arquitetura simplesmente, nós fazemos um plano diretor, né? Ou um projeto urbano. O estabelecimento de saúde, eles têm uma interface com o urbano muito grande e nós precisamos, como arquitetos dessa área, ressaltar isso para os clientes. Então, nós não podemos dizer que vamos intervir apenas na edificação. Nós vamos intervir em todo o entorno, vamos intervir também na edificação, sempre como uma pequena cidade. Alguns hospitais têm mais habitantes do que muitas cidades e vilas, né? Então, é preciso que nós tenhamos essa condição, defender isso firmemente. Eu vou tentar aqui mostrar alguns argumentos para isso durante o dia de hoje. Nós vamos, nessa apresentação, falar mais detalhadamente apenas de 3 itens que nós achamos mais ligados à questão urbana, que será a questão do acesso e localização do estabelecimento de saúde, a sua implantação e as soluções de circulação. Vamos falar mais sobre esses 3 itens, mas depois eu vou mostrar que existem outros tantos que podem se associar à questão urbana. Então, sobre o acesso e localização. Um dos principais fatores norteadores da localização de um estabelecimento de saúde eu vou falar aqui sobre projetos novos, mas os projetos de reforma estão igualmente influenciados por esses fatores. Então, nós temos uma questão muito séria no estabelecimento de saúde, que é a necessidade de grandes terrenos.
mesmo quando o estabelecimento é relativamente pequeno, é uma clínica ou uma unidade básica de saúde, ela vai poder crescer, ela vai querer crescer com o tempo, né? Então, o terreno disponível sempre é o maior que nós pudermos conseguir. E esse terreno de grandes dimensões nem sempre é possível conseguir nas cidades, né? Principalmente nas metrópoles. Então, esse é um dos problemas que nós vamos encontrar, é encontrar terrenos disponíveis e que tenham as condições para que nós possamos fazer a implantação. E outro ponto é que essa localização do estabelecimento de saúde facilite o acesso aos usuários. Cada estabelecimento vai ter a sua política, vai ter a sua clientela, e deve ser estudada essa questão dos acessos aos usuários. Quando é possível fazer escolhas para analisar os terrenos disponíveis, nós devemos atentar para as possíveis barreiras ao potencial usuário. Existem diversas barreiras que podem se interpor ao usuário que vai utilizar o estabelecimento que está sendo projetado. Nós reunimos aqui em três acessos aos usuários: as barreiras físicas, sociais e funcionais. As barreiras físicas, nós poderíamos, a distância mesmo, física, entre o estabelecimento e os usuários, importante, né, com barreira. As barreiras naturais ou construídas, então, entre o usuário e o estabelecimento, pode ter rios, autopistas, pode ter uma topografia acidentada, isso tudo também se constitui uma barreira importante. E eficiência e conforto em relação ao transporte. Às vezes, se eu tenho, por exemplo, um metrô que para próximo ao estabelecimento de saúde, ele tem um alcance muito maior, porque ele providencia um deslocamento rápido e relativamente confortável. Isso vai refletir no tempo de deslocamento. Então, às vezes, está próximo o estabelecimento de saúde por distância física do usuário, mas para que se chegue a esse estabelecimento, há um tempo de deslocamento grande pela questão do transporte, pela questão da topografia e por outros fatores. Então, devem ser vistas essas questões de barreiras físicas na hora de localizar um estabelecimento de saúde. Mas existem outras barreiras que não são vistas assim tão facilmente, como as sociais, que nós podemos aqui agrupar em dois grandes grupos: as econômicas, como renda, custo do transporte, custo do bem ou serviço, custo do benefício. Mesmo no caso de eu ter o Sistema Único de Saúde, que presta um serviço gratuito, o usuário ele vai precisar, muitas vezes, utilizar um transporte coletivo, vai precisar gastar algum recurso nesse transporte. Vai precisar, muitas vezes, dar algumas horas do seu trabalho, vai sair no horário de trabalho para. Então, isso tudo são barreiras econômicas que devem ser analisadas com cuidado na hora de se implantar um estabelecimento de saúde. E as culturais são a quantidade muito grande também, mas passa pela informação, pela segurança, até a religião, né? Tem alguns hospitais que atendem determinados grupos, alguns determinados grupo religioso ou um grupo de certa etnia. Isso acontece também, porque tem esses grupos, muitas vezes, têm algumas peculiaridades, algumas exigências, e somente eles podem, eles dentro da sua comunidade, podem conhecer, né? Então, isso também influencia. A qualidade do produto ou serviço também influencia bastante. Se eu tenho
uma unidade que tem a qualidade do seu serviço, ela vai atrair mais usuários. Então, isso é muito importante também como uma barreira. E o horário de funcionamento. Muitas vezes podem frequentar. E as funcionais, nós podemos elencar as deficiências de uma maneira geral, a idade, por exemplo, quando são crianças e quando pessoas mais idosas, têm dificuldade de se deslocar, muitas vezes têm dificuldades até de entrar no estabelecimento. Então, tem que se observar também essas condições. O estado de saúde do usuário também é importante. Então, no caso, por exemplo, de unidades de emergência, unidades de emergência vão atender pessoas que têm problemas de locomoção. Então, eles têm que, muitas vezes, providenciar esse tipo de deslocamento. Um exemplo interessante é a rede SARA, por exemplo, que trata do aparelho locomotor. Eles, muitas vezes, dentro da própria rede, dentro da própria hospital da rede, tem pequenos veículos, a bateria, que levam os pacientes de uma unidade para outra, né, para que facilitar esse deslocamento. Então, isso é possível e deve ser adotado sempre quando o perfil do cliente exigir isso, né? Outra questão importante na localização e acesso dos estabelecimentos de saúde, que tem também rebatimento na questão urbana, são a organização das unidades de saúde em redes de serviço. Então, a organização em rede, ela é como se eu tivesse uma instituição subdividida em diversos estabelecimentos. Elas funcionam como uma rede, né? Eles funcionam como uma coisa só. Então, isso é importante que se observe isso ao se projetar um estabelecimento de saúde. Tanto em relação à gerência governamental, isso é mais importante ainda na gerência governamental, apesar de eu ter as redes municipais, estaduais e federais, elas devem conversar entre si, elas devem se apoiar entre si, para que haja um incremento da qualidade do serviço. Então, ao se trabalhar em rede, você potencializa o trabalho de cada unidade. Então, é sempre importante ao arquiteto que observe essa característica, a característica da ação em rede dos estabelecimentos de saúde. As redes de gerência privada também funcionam. Não existem hospitais isolados, não existem clínicas isoladas. Elas sempre estão referenciadas com outras clínicas, com outros hospitais, com outras instituições, às vezes da mesma bandeira, né? Às vezes com proprietários diferentes. Então, é importante que, ao fazer um projeto de estabelecimento de saúde, se analise qual é a rede que aquele estabelecimento está filiado e tentar potencializar o seu trabalho. O ideal é que, para as redes, haja um gerenciamento, né? Tenha um gerenciamento dessas redes. Isso acontece algumas vezes, mas nem sempre nós vemos esse gerenciamento com muita eficiência, né? Aqui tem um exemplo gráfico, né, de como se organiza as redes no SUS. Isso aqui é um gráfico, um esquema, né? Isso aqui não é a localização espacial, é a hierarquia dentro da rede. Toda a rede tem sua hierarquia. Então, aqui, por exemplo, nós vemos alguns estabelecimentos que são chamados, que fazem um atendimento chamado primário. O atendimento primário, que são compostos normalmente por unidades básicas de saúde e, desculpe, e centros de saúde, eles fazem a vigilância, né, de saúde. Então, eles vão antes que a doença aconteça. Nós todos experimentamos agora tomar vacina, né, onde centros de saúde, unidades básicas de saúde, exatamente para prevenir a doença.
as unidades básicas de saúde, as unidades centros de saúde ou os postos de saúde, aí tem várias nomenclaturas, dependendo da localização, eles tentam prevenir as doenças e tem foco muito no atendimento à criança e aos idosos, mas também tem outras é, políticas relativas à população em geral, como nós vimos aqui em relação à Covid. No nível secundário, já vemos o tratamento de doenças e o diagnóstico. Então, nós podemos colocar aqui o hospital local, os pequenos hospitais que atendem as 4 clínicas básicas. Quais são as 4 clínicas básicas? Pediatria, obstetrícia, clínica médica e clínica cirúrgica. São as que 90% das pessoas precisam, né? Então, são as clínicas mais requisitadas. Então, alguns hospitais locais, pequenas clínicas, eles atendem esse público que atende essas 4 clínicas básicas. E os ambulatórios de especialidades, nós temos nesses ambulatórios, temos especialistas em diversas áreas também. E a rede de pronto atendimento, as UPAs, né, a unidade de pronto atendimento, eles têm um atendimento chamado de urgência, isto é, não é um atendimento para pacientes que estão em risco de vida. São pequenas fraturas, algumas coisas, dores indefinidas, coisas que podem ser resolvidas em unidades menores. Então, desconsidera também um estabelecimento de nível secundário. E, finalmente, os terciários são os hospitais gerais, regionais, ou os hospitais especializados. Podemos colocar também nesse nível terciário. Então, toda a rede tem sua hierarquia. E o arquiteto, ele deve pesquisar, ao ser chamado para fazer um projeto, ele deve pesquisar onde o estabelecimento que ele está trabalhando ou que ele vai projetar se encaixa em uma rede. Ele pode estar numa rede privada, mas pode estar também na rede pública. E ele deve entender como é que funciona essa rede para que ele defina um programa condizente e defina um perfil correto da unidade que ele está projetando, né? Aqui é mostrando que isso vale também para as redes regionais, isto é, as redes entre municípios. Os municípios no interior dos estados, né? O Brasil é um país muito grande, no interior a questão da rede está muito clara, né? Pequenos municípios, a população de pequenos municípios frequentemente tem que recorrer os municípios de tamanho médio para ser atendido em algumas especialidades. E, alguns casos, vêm para as capitais. São Paulo, Salvador, Recife. Então, eles unem diversos atendimentos, normalmente nível terciário, em que não tem nem nas unidades, nos municípios de médio porte, no interior do estado. Então, é também necessário que o arquiteto observe essa questão da rede regional. Nós vemos aí, todos nós devemos ter visto casos de prefeituras que têm ambulâncias que levam os pacientes de uma cidade para outra. Às vezes, uma cidade de médio porte atende, mas às vezes tem que ir para a capital. Então, esse deslocamento ele deve ser também visto pelo arquiteto que faz o projeto. Ele deve também ter uma noção desse planejamento regional de saúde, para que ele saiba onde se encaixa a sua unidade, a unidade que ele está projetando, né? Aqui tem um exemplo da pesquisa aqui de uma das nossas pesquisadoras, a professora Luciane Batista, que fez uma dissertação de mestrado exatamente estudando a rede de atendimento de urgência de Salvador. Um dos mapas que ela fez diversos mapas, diversos estudos. Um dos mapas que eu acho mais assim, que dá um exemplo bem claro do que eu estou falando, é esse mapa de isócotas. O que é isso? Ela pegou nessas cruzezinhas que vocês estão vendo, estão as UPAs, né, da época que ela fez, acho que foi 2019, né?
e as UPAs, e ela fez aqui uma circunferência, simplesmente de 1 quilômetro, essa menor aqui vermelha, e uma azul de 2 quilômetros. A distância de 2 quilômetros é considerada uma distância que dá para a pessoa se deslocar a pé. Então, é claro, lógico, é evidente que aqui ela não está considerando uma coisa muito importante, que são as barreiras, né, que nós falamos. Barreiras que podem ser vias, podem ser ladeiras, né? Enfim, uma série de barreiras. Está considerando aqui somente a distância vista de cima, a distância em mapa. Ora, mas essa dado aqui simples já mostra aqui, numa vista assim bem rápida, que existem vazios no atendimento. Existem algumas que são bem atendidas, algumas regiões bem onde tem diversas unidades de pronto atendimento, que inclusive elas tornam-se, são até próximas umas das outras. Mas existem regiões, como aqui nesse bairro aqui, Itapuã, que não tem nada, né? Então, claro que nós temos que ver também, juntamente com esse mapa, a distribuição populacional. Nós estamos aqui mostrando a dissertação toda da Luciane, mas dá para ver claramente como é a atuação em rede de um estabelecimento. A rede de urgência, as UPAs, a unidade de pronto atendimento, né? Elas têm que trabalhar em rede, elas têm que ser referenciadas. Elas, inclusive, vão referenciar pacientes com os hospitais que atendem emergência, né? A emergência se considera já quando tem risco de vida. Então, os hospitais, eles são referenciados pelas unidades de pronto atendimento. Então, tudo isso tem uma gerência, tem uma central de controle que faz toda essa. Então, isso é muito interessante. O arquiteto, ele participa desse trabalho, mas quando ele faz o projeto da unidade, ele tem que também pensar em relação a essa rede. Mesmo as unidades privadas, eu levanto aqui, elas também trabalham em rede. Elas não são sozinhas, elas não vivem sozinhas. Né? Aqui é outro trabalho também de uma pesquisadora do grupo, a Júlia Matos, que fez também uma análise muito interessante. Né? Eu coloco no final aí, eu coloco todas as referências. Quem estiver interessado Ela fez uma análise da rede de atendimento obstétrico em Salvador. Aí esses pontos vermelhos são as maternidades e esses azuis são as unidades de unidades básicas, onde é feito pré-natal. Então, ela mostrou com diversos mapas quais são as unidades básicas quais são as maternidades que se referenciam com as unidades básicas. E ela detectou uma falta de leitos de obstétricos muito grande em Salvador. Não sei se a coisa tem melhorado lá do tempo que ela terminou a dissertação, mas nós sabemos que as coisas aqui não vão muito rápidas, né? Então, esse estudo de localização também foi feito, né, baseado nessa questão urbana, né, da visão urbana, que é outra região, né? Aqui tem as maternidades da cidade, né, públicas, ela só fez o estudo das maternidades públicas, e o referencial em relação à unidade básica de saúde. Então, vocês vejam que são regiões extensas e com poucas maternidades. Esse é um estudo essencial dos arquitetos. Então, a questão da localização do acesso faz parte do projeto do arquiteto. Então, o projeto de arquitetura de estabelecimentos de saúde, ele também é um projeto que tem diversos fatores do planejamento urbano intervenientes, né? Bem, em relação à implantação, aí nós já podemos olhar o terreno, né? Fazer uma terreno em si. O terreno em si vai importar em relação à sua dimensão, a possibilidade de ampliação, isso aí, como eu falei inicialmente, é importantíssimo a dimensão do terreno na hora de se fazer um projeto novo, principalmente, mas também os projetos que já existem têm que se analisar. Às vezes, pode-se comprar terrenos adjacentes para que tenha possibilidade de ampliação. A unidade de saúde é uma unidade que exige ampliações com o tempo e exige também
reformas internas, mudanças de função. Então, isso tem que ser considerado na hora de estudar os terrenos. A questão da ocupação também, na própria metrópoles, nas cidades maiores, os índices de ocupação são pequenos, então os terrenos são pequenos também, então a maioria das vezes tem que se verticalizar o edifício, e isso é diretamente proporcional à possibilidade de fazer uma ocupação correta do terreno. Análise das declividades, porque quando as declividades são muito acentuadas, também prejudica a implantação dos terrenos, das unidades de saúde nos terrenos, a orientação desses unidades em relação à ventilação, principalmente, mas também ao sol e outras, né? A vizinhança, o que é que tem do lado do hospital, então, ou da unidade de saúde. Então, quando se tem uma vizinhança poluidora, seja poluição aérea, seja poluição sonora, ou outros tipos de poluição visual, né? Às vezes tem um lixão perto, às vezes tem um clube que faz festas à noite, que fazem barulho, às vezes tem às vezes é uma questão somente psicológica. Tem hospitais, por exemplo, que ficam do lado de cemitérios. Não é uma coisa muito interessante, né? Porque vai afetar psicologicamente negativamente os usuários, principalmente quando o hospital for de atendimento de pacientes terminais ou pacientes que têm essa possibilidade. Então, tem que ser analisada essa questão da vizinhança e os acessos, né? Nós já falamos aqui os diversos tipos possíveis de acesso. Aqui tem um exemplo gráfico mostrando um estudo de declividades em um terreno. É importante saber essas declividades para se programar movimentos de terra ou se programar aproveitamento máximo dessas declividades, né? Então, as curvas de nível devem ser devidamente estudadas para que a implantação seja correta. Outro mapa aqui importante é a análise das visuais, que podem ser positivas, negativas, intermediárias. Então, tem que se analisar porque eu vou colocar, principalmente internações, né, em unidades que têm uma questão de visualização durante mais tempo, né? Isso tudo é importante, né? A questão do paisagismo, a gente vai ver aqui, do entorno, é muito importante na unidade de saúde. Bem, outra coisa a se analisar em relação às implantações são os partidos arquitetônicos. Vamos falar aqui somente de 3 tipos básicos: os partidos mais horizontais, os verticais e os mistos, né, que utilizam vertical e horizontal. O partido horizontal, vamos falar um pouco de história aqui da arquitetura, né, hospitalar. Ele iniciou com os primeiros hospitais que eram, na verdade, grandes naves onde tinham um amontoado de doentes, né? Temos aqui essa fotografia aqui que mostra, né, era uma cama do lado da outra, né, uma fotografia da Idade Média, mostrando o que eram os hospitais. Os hospitais não procuravam curar ninguém. Os hospitais eram um abrigo dos marginais, das pessoas que estavam nas ruas. Então, se colocava nos hospitais. E a caridade, né, os religiosos é que cuidavam desses hospitais. Então, aqui é outro hospital, né, na Espanha, que foi crescendo até ter uma forma em L, com a área central, né? Então, esse hospital aqui, ó, tem uma fotografia dele no início do século XX. Esse foi um hospital medieval na cidade de Barcelona, na Espanha, que funcionou até o início do século XX. Questões históricas e outras que nós não vem ao caso aqui a gente falar, mas ele foi substituído apenas na primeira década de 1900, né? Então, foi um hospital, observe como eram as camas aqui, era um hospital medieval, basicamente, né? Então, esse era o tipo de solução que tinha. A arquitetura hospitalar provavelmente surge com os hospitais pavilionários. Então, eu estou fazendo aqui um resumo de história só para vocês entenderem a questão do hospital pavilionar, né? A questão do hospital horizontal. O hospital horizontal, o hospital
que é mais utilizado, o tipo pavilionar, ele surgiu no final, esse aqui está um exemplo de 1846, mas os primeiros projetos foram no final do século XVIII, 1780, 1790, né? Assim, é que começou a haver a necessidade de curar o paciente. O indivíduo não era mais amontoado numa nave, mas ele tinha pavilhões onde tinha um número, né? A gente vai ver aqui a enfermaria Nightingale prescrevia que, no máximo, em cada um desses pavilhões tinha que ter 30 pacientes. Foi um avanço enorme, né? Então, entre os pavilhões, ter uma área jardinada, onde os pacientes pudessem passear, onde pudesse haver iluminação, janelas entre as camas, enfim, foi o início da verdadeira arquitetura hospitalar que curava, né? Que era uma máquina de curar, né? Aqui tem uma fotografia mostrando a enfermaria Nightingale, que foi o pavilhão inicial. Observem que é muito semelhante ao que tinha antes das naves, das grandes naves. Só que agora tinha uma limitação de pacientes, 30 pacientes, e tinha um local de serviços aqui, que na anterior aqui a gente vê que nessas extremidades aqui são um local de serviços que prestavam serviços aqui aos pacientes. Então, isso foi uma evolução muito grande para a arquitetura hospitalar e para o tratamento, né? E o hospital passando a ser realmente um estabelecimento de cura. Aí depois, no início do século XX, começou a haver a verticalização de todas as edificações. Surgiu o elevador e o concreto armado, né? O concreto armado começou a se definir em termos técnicos, e aí a verticalização de todos os edifícios foi uma coisa normal. E o hospital também, né? O hospital aqui tem alguns exemplos de hospitais nos Estados Unidos, no início do século XX, né? Aqui é um hospital aqui de Salvador, Hospital das Clínicas, que foi o primeiro hospital vertical aqui, mais verticalizado, né? Em Salvador, na década de 1940, né? Na década de 1940 que ele foi construído. Bem, e temos o tipo misto. O tipo misto é aquele que faz uma mistura entre a parte plana e a parte vertical, né? Verticalização. Então, a distribuição clássica é essa aqui que vocês estão vendo. As internações formam a lâmina vertical, normalmente. O que se puder botar no plano, né, vai depender do tamanho do terreno, né, vai tentar se colocar, principalmente aquelas que têm um acesso externo. Então, por exemplo, a emergência, o ideal é que tenha um acesso externo, né, que possa ter um acesso de ambulância, de carro. Então, ele deve estar no térreo. Ora, perto da emergência deve estar o diagnóstico também, porque a emergência usa muito diagnóstico, raio-x e outras formas de diagnóstico. O ambulatório, menos, mas pode também ser necessário que o paciente entre sem precisar subir escadas e descer escadas. Então, quando é possível, se coloca essas unidades no térreo. E os apoios a gente se coloca em subsolos ou mais afastados um pouco, no próprio térreo, mas também tem máquinas muito pesadas, tem um pé direito mais alto, então o apoio normalmente fica em subsolo ou no térreo também. Então, quando isso é possível, é adotado. Grande parte dos hospitais modernos fazem o possível para entrar nesse esquema aqui, né? Que é esse aqui que vocês estão vendo rapidamente. Aqui é um exemplo dos primeiros hospitais tipo misto, década de 50, 60, o Hospital Santa Mônica de Belo Horizonte. Esse hospital ele tem aqui um grande platô e a torre, né? Então, vocês veem aqui, foi um dos primeiros aqui no Brasil a ter esse tipo de solução. Aqui é um exemplo aqui de Salvador, da maternidade de referência, onde nós temos emergência, ambulatório, aqui desse lado, e a torre de internação. E no subsolo, que não está se vendo aqui, que tem os serviços gerais, né? As circulações, nós temos que analisar
quando nós analisamos o terreno, quando analisamos a ocupação desse terreno, nós temos que analisar as circulações externas e internas ao hospital, à unidade de saúde, né? As circulações externas, temos diversos tipos. Temos, por exemplo, os pedestres. Como é que o pedestre vai entrar? Como é que ele vai, né? Às vezes, como eu disse, você vai ter que colocar um veículo. Para quê? Porque o hospital é muito longe, a distância é muito grande entre as unidades. Aí, às vezes, você usa um veículo para ajudar os pedestres, né? Para que não entre, que não andem em distâncias tão grandes. Os automóveis, como é que eles vão entrar e como é que eles vão estacionar? Carga e descarga. Em hospitais, isso é muito frequente, entrar caminhões e elementos de grande porte, caminhões de lixo que vão pegar resíduos, né? Vão pegar também cadáveres, por exemplo, né? Aqueles veículos que têm especiais para isso, né? As ambulâncias, que entram muitas vezes com alguma velocidade ou com urgência, né? E o estudo dos estacionamentos. Então, o estudo da circulação interna, ele inicia pelo pré-dimensionamento das unidades e a colocação dessas unidades no terreno, de maneira que se possa ver se vai se verticalizar, se não, quais são as interconexões possíveis. Então, esse é um trabalho que o arquiteto faz, que é um trabalho urbanístico, quase, né? De análise dos fluxos. As circulações internas aos hospitais, né? E as unidades de saúde de uma maneira geral. Aqui eu estou falando mais em hospitais que são mais complexos, mas outras unidades também têm esse tipo de fluxos internos. Então, nós temos os pacientes externos, isto é, que vão entrar na unidade, e temos os pacientes que estão internados, quando é hospital, existe a internação. Então, eles têm os fluxos separados, bem diferenciados dentro da unidade. Também temos visitantes ou acompanhantes, que têm que ser também observados. Esses visitantes, muitas vezes, não são devidamente considerados, não têm seu espaço e ficam, muitas vezes, dividindo com o paciente o uso dos seus espaços, e isso pode ocasionar alguns problemas. A questão dos funcionários também, a circulação dos funcionários, algumas vezes, principalmente quando são funcionários de manutenção ou de os funcionários que vão fazer limpeza, eles entram em locais, em horas determinadas que têm que ser observados. Temos o pessoal médico e paramédico, os suprimentos, né, que a toda hora está entrando, alimentos, diversos produtos, temos que ter um acesso de almoxarifado, um acesso de cozinha, lavanderia, devidamente equacionado. E as saídas dos resíduos, e saídas de cadáveres também tem que ser analisados. Esse gráficozinho aqui, eu estou mostrando, eu gosto dele, é um gráfico antigo aqui, que eu uso há muito tempo, mostrando, eu acho interessante, porque ele mostra uma coisa que todos nós deveríamos estar, na hora de fazer o projeto, devemos estudar, são os fluxos internos. Então, qual é o percentual? Aqui, por exemplo, tem 10, 20, 30 aqui. Então, 10, 20, 70. Então, 70%, né, desse hospital aqui vai para o ambulatório. Dos pacientes que entram nesse hospital vão para o ambulatório. 10% entra na emergência e 20% vão direto para a internação. Então, esse tipo de estudo, e aqui tem os fluxos entre as unidades, né? Entre as unidades, de conta que sai. Então, de 100 que entram, 1,6 sai daqui do necrotério, né? 98% saem depois de serem tratados. Então, tem todo um fluxo aqui interno que deve ser cuidadosamente analisado pelos arquitetos para que esses fluxos sejam devidamente contemplados. Então, para contemplar esses fluxos, se faz uma hierarquia de vias. Então, é preciso que se tenha, assim como se faz num projeto urbano, eu vou fazer uma cidade, vou fazer uma, uma vila, um loteamento que seja, eu vou ter que ter uma hierarquia das vias, para que tenha legibilidade. Então, o estabelecimento de saúde também ele tem que ter
uma legibilidade. Então, ele tem que ser estudado uma hierarquia dessas vias. Então, a hierarquia normal do planejamento urbano é vias arteriais, coletoras, locais, são 3 tipos de via, mas podem ter outros tipos, né? Aqui é um hospital todo horizontal, hospital do Oeste, aqui no interior da Bahia, que foi feito pelo Estado, pela arquiteta Ana Margarida, que também participou aqui do nosso grupo. Esse hospital, ele é todo plano, e observe que ele tem, no caso, 2 guaritas, ele tem uma guarita de serviço e uma guarita de entrada, os estacionamentos e os acessos ao diagnóstico, acesso à emergência aqui, a entrada de ambulância lateral. Então, todos esses fluxos, o tamanho das vias, tem que ser cuidadosamente estudados. Então, aqui tem uma vista da planta, né, mostrando os fluxos da ambulância, aqui em vermelho, o fluxo de pacientes a pé, entrando aqui, né, lateral, aqui o fluxo dos caminhões de carga e descarga, dos funcionários que vão deixar aqui no estacionamento. Então, todos esses fluxos têm que ser analisados. Os fluxos internos também. Então, nós vamos ver aqui que essa organização, eu tenho que ter um corredor principal, tenho que ter corredores secundários determinados, fáceis de se detectar, para que ele tenha legibilidade, seja fácil de se orientar nessa unidade de saúde, né? Aqui tem um exemplo de alguns tipos de solução interna de hospitais. Então, temos aqui uma solução mais simples que existe, é do corredor único, onde eu tenho um grande corredor aqui que liga todas as unidades, né? Aqui sempre guardando locais de ampliação, isso é muito importante, né? Aqui já tem um corredor em T, né? Uma bifurcação, é o que vocês viram aqui no caso desse hospital aqui, ó, ele tem um corredor aqui e tem um corredor em T aqui, ó, que vai pegar as internações. Tem outros secundários aqui que vão também ajudar aqui no fluxo, mas ele é basicamente assim um hospital, um corredor em T. Então, é uma morfologia. E tem os corredores em H, onde você tem uma grande avenida aqui ligando é, duas ruas locais, né? 2 ruas coletoras, por assim dizer. E as locais são as unidades, né? Então, observe que na hora de fazer um projeto de uma unidade de saúde, aqui está mostrando hospitais horizontais, mas a diferença do hospital vertical é que as internações são empilhadas, né? A diferença é essa. Mas todas essas unidades, quando é possível, a gente coloca no plano, coloca no térreo, quando é possível. Então, essa distribuição das unidades é um trabalho de urbanismo, é um trabalho de fazer um projeto de uma pequena cidade, né? Às vezes assim, o hospital é enorme, grande e exige a participação de equipes também de arquitetura, engenharia e outros bem extensas, né? Aqui é outro variante do corredor em H. E vamos ver alguns exemplos. Eu tirei desse livro aqui, Innovations in Hospital Architecture, de Stephen Berder, é um livro muito interessante, de 2010, que vou mostrar a vocês aqui. Aqui é um hospital em Washington, nos Estados Unidos, e vamos ver aqui como é o esquema de fluxo dele, né? Ele tem esse formato, ó, tem esse formato aqui. Então, observem aqui que ele tem a entrada aqui pela frente, né? Aqui na frente, e os seus fluxos eles estão divididos em 2 grupos. Você vê aqui um anel aqui com um fluxo que distribui, aqui é uma via arterial, por assim dizer, que distribui para as vias locais, As unidades, todas elas foram projetadas com 2 circulações e os serviços no meio. Isso é muito comum em hospitais americanos, eles fazerem esse partido arquitetônico, onde você tem 2 circulações paralelas e a parte de serviços, de uma maneira geral, fica no centro, né? Então, observe aqui um equacionamento bem simples dos fluxos, mas é uma questão quase urbana, né? Esse hospital aqui é um hospital também nos Estados Unidos, e é um hospital de corredor único, que é um daqueles aqui bem, bem simples. Aqui vocês veem, ó, o corredor aqui com uma circulação
geral aqui, com maior fluxo, e os corredores locais, com as unidades entrando nas unidades, né? Então, esse é um hospital dos mais simples. Normalmente, os hospitais com esse partido são hospitais que são pequenos, hospitais planos, de um pavimento apenas, né? Horizontais, né? Como foi falado. Esse outro aqui é um hospital na Noruega, que tem os partidos assim, um R, né? Por assim dizer, né? Partido em pente, que a gente chama. Os europeus, eles gostam desse partido, eu não gosto muito, né? Por quê? Porque todas essas unidades vão acabar caindo nesse corredor aqui, que vai ficar, né, e ele coloca a abertura de unidades aqui para esse corredor. Então, cria um certo problema aqui de fluxo, né? Porque esse corredor vai ficar com um fluxo muito intenso, né? Então, isso tem que ser observado, mas eu coloquei aqui para vocês verem que é um partido que nós vemos com certa frequência nos, nos hospitais europeus, né? Não sei por que eles têm essa predileção, mas é um partido muito comum. Esse hospital é da China, né? A China hoje tem evoluído com muita rapidez e fez esse hospital aqui, tem esse livro, que é um hospital para 1.000 leitos, né? Que tudo lá é muito, muito grande, né? Hospital para 1.000 leitos, com a parte de internação aqui nessa torre e toda a parte de diagnóstico e apoio aqui na frente, né? Então, é muito interessante esse hospital, assim, circular, né? Fez um partido muito interessante. Aqui é a perspectiva, né, que foi feita, e aqui já é ele construído. Uma fotografia da porta de entrada aqui, da parte circular, né? É muito interessante. A planta desse hospital, ela é bem simples, né? Tem um corredor aqui central que eles chamam, inclusive, de rua, né? Eles chamam de rua central aqui, onde tem, inclusive, tem os 3 andares ele, né? Essa unidade aqui tem 3 andares, mas eles colocam escadas rolantes ligando e embaixo, no térreo, esse aqui é o primeiro andar, mas no térreo tem árvores mesmo. Eles colocam nessa rua aqui árvores plantadas, né? Como também entre as unidades eles colocam muita vegetação. Então, é um partido interessante, que é um corredor central, mas é um corredor central duplo, né? Então, observe que para que o fluxo todo que cai aqui nesse corredor, nessa rua, como eles chamam, seja um fluxo que tem espaço, né? Tem espaço. Então, isso é importante, que ao se prever, aqui tem outra bifurcação para essas circulações. Então, aqui teríamos 3 níveis de circulação. Então, dependendo da unidade, aqui nós não temos tempo de secar aqui as unidades, mas são as unidades comuns de diagnóstico, e tem os serviços que ficam embaixo, e em cima fica a unidade de diagnóstico e apoio, normalmente, né? E as internações aqui nessa lâmina que fica aqui no fundo. Bem, esses são os aspectos mais importantes das unidades de saúde que eu queria falar, exatamente circulações, a questão da acesso e localização, e essa questão que nós vimos agora dos partidos arquitetônicos, das circulações. Mas podemos falar de outros aspectos que se reportam também à questão urbana. Por exemplo, a questão das instalações e manutenção, a sinalização e o paisagismo. Então, a questão das instalações de manutenção. O uso de dutos, que são muito utilizados na cidade, né, de maneira geral, todas as instalações de cidades, principalmente as mais modernas, elas passam por dutos. Por quê? Para facilitar a manutenção. Então, também fazemos isso nos hospitais, nas unidades de saúde. Então, o arquiteto ele tem que fazer o possível para que as instalações não fiquem embutidas em paredes, né? Eles passem por dutos, fiquem com facilidade de acesso, né? Se tenha uma facilidade de acesso e facilidade de manutenção de uma maneira geral. Então, esse é um exemplo muito claro de como nós podemos usar
também um procedimento urbano na arquitetura hospitalar. Outro exemplo é o andar técnico, né? O andar técnico não é nada mais do que um grande duto, né? Um grande duto onde todo o andar, principalmente sobre unidades como centro cirúrgico, UTIs, emergência, né? Muitas vezes tem tanta instalação, tanto duto correndo, né, de gases, de ar-condicionado, que exige um andar inteiro para ser colocado como para facilitar a manutenção, para que os profissionais de manutenção não precisem entrar no ambiente. Então, essa solução do andar técnico também é uma solução que existe no meio urbano. Os subsolos de alguns centros urbanos são andares técnicos, né? Que ficam debaixo da terra, a gente não vê, mas está lá, né? Funcionando. Então, para fazer a manutenção de uma maneira mais rápida possível e sem afetar o trânsito, né, das ruas e tudo mais. Então, é muito utilizado também em meio urbano essa solução do andar técnico, né? A sinalização é importantíssima, tanto no meio urbano como no hospital, na unidade de saúde. O unidade de saúde, por menor que seja, ele tem serviços, né? E como é que o paciente vai transitar por esse serviço? Aqui, essa fotografia, eu acho interessante, esse desenho, mostrando aqui um monte de palavras que ninguém entenderia, né? Mesmo que fosse em português, né? Está em inglês, inclusive. Mas oftalmologia, otorrinolaringologia, muitas pessoas não sabem o que é isso. Aí, se você coloca isso em placas, não está dizendo nada, né? Então, o arquiteto ele tem que usar cores, tem que usar uma forma mais simples de informar, de sinalizar nas unidades de saúde. Sempre entendendo que tem pessoas de todo tipo. Se são unidades de saúde, principalmente do serviço público, vai se encontrar pessoas, inclusive, que não sabem ler ou leem muito pouco, né? Então, tem que se ver como é que essas pessoas, às vezes, as cores, as imagens, né, os pictogramas, são mais indicados para indicar os diversos usos, né, dos estabelecimentos, das áreas em que as pessoas vão se deslocar. Né? E o paisagismo, o lazer também, tem que ser observado. Aqui, essa fotografia eu achei interessante, que mostra árvores plantadas dentro do hospital, aqui mesmo. Tem um piso aqui do hospital, e as árvores, é claro que é uma árvore escolhida, bem escolhida, né, para que não tenha raízes que acabem com os pisos, mas isso é possível, né, que se use vegetação. E tem uns espaços onde as pessoas possam caminhar, né? Isso é muito importante para as unidades de saúde e também para o meio urbano. Quando se projeta um loteamento, eu tenho que ter uma área verde, tenho que ter um jardim, tenho que ter a mesma coisa no hospital. Eu tenho muita gente transitando por essa unidade, então é muito importante que se crie microclimas, que se crie alguns lugares onde a pessoa possa passar algum tempo e convalescer, né? Vou terminar aqui essa apresentação mostrando algumas fotos do Lelé. Sempre é bom terminar com o Lelé, que ele é nosso arquiteto máximo de arquitetura hospitalar. Eu acho que seria uma unanimidade, né, de apontar o Lelé, que já falecido, mas foi um grande arquiteto, e que ele fez a Rede Sara, né? A Rede Sara, que é interconectada, que conversa um com o outro, e ele usava muito verde, muito jardim. Aqui é Salvador, Sara de Salvador, onde observa aqui que tem espera, mas tem todo esse verde aqui atrás, e o hospital é implantado também no meio de um verde muito grande. Aqui já é o Sara do Rio, que tem essa rampa aqui serpenteando, e embaixo tem uma vegetação. Aqui ele tem uns painéis do Atos Bulcão, que era um artista que andava juntamente com os projetos de Lelé. Então, os projetos de Lelé são triplamente bonitos, né? Bonitos pela arquitetura, bonitos pela vegetação e pelos painéis do Atos Bulcão também, né? E sempre enriqueceu os seus projetos. Aqui é já o Sara de Fortaleza, também tem uma área de vegetação, área verde muito extensa, né?
inclusive essa solução aqui de iluminação, que é controlada, então as pacientes podem vir aqui mesmo em época de chuva, né? Então, tudo isso é importante, né? E aqui é o de Brasília. De Brasília também com iluminação zenital, e a vegetação aqui tem áreas Porque como é do aparelho locomotor, tem muitas crianças, muitas pessoas com deficiências locomotoras e que precisam fazer exercício, precisam andar, precisam caminhar na areia, precisam entrar em piscinas, e tudo isso ele fazia junto com a natureza. Então, essa foto aqui é uma foto que eu acho muito bonita da solução que ele deu no SARA de Brasília, né? Lago Norte. E aqui, vou finalizar colocando as referências. Depois, essa conversa aqui que nós tivemos está sendo gravada e vai ficar no nosso site, né? Então, vocês podem copiar com calma depois essas referências, mas na nossa página tem essas referências e muito mais, né? Na nossa página nós temos diversas páginas de referência da arquitetura hospitalar, onde vocês que estão pesquisando nessa área podem acessar, né? Nosso endereço é esse aqui, o endereço da nossa página, gaosp.wordpress.com, e aqui é o nosso contato, né? O e-mail. Vocês podem mandar aqui o e-mail para o nosso contato e se inscrever no nosso seminário de amanhã. Será o dia todo de palestras rápidas, não são cansativas, mas para vocês verem um grupo que faz pesquisa nessa área de arquitetura de saúde. Então, muito obrigado por ter sido convidado aqui, pela BDH, principalmente, para essa abertura do nosso evento. E estou à disposição aqui para qualquer indagação. Doris. Maravilha, Pedro. Como sempre, uma aula assim de um mestre, e a gente só tem a aprender com suas falas. É realmente incrível as comparações que você traz com o urbanismo e a necessidade. Falo sempre de uma brincadeira, né? A gente sempre faz assim, que às vezes a gente se forma em arquitetura em arquitetura e urbanismo, e a gente esquece, né, do urbanismo no decorrer da história, começa a trabalhar com os prédios, com os edifícios, e a gente esquece que a gente se formou no urbanismo. E quando a gente vai trabalhar com arquitetura de saúde, a gente tem que ligar lá o urbanista, né? Porque essa visão do planejamento, ela é fundamental para o trabalho em saúde, tanto para os planos diretores hospitalares, quanto para a inserção do edifício na cidade, né? Exatamente. Então, foi incrível. Antes de você tirar essa tela aqui e a gente começar as perguntas, Pedro, algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando das inscrições amanhã, né, nas mesas. Sim. Aí, lembrando que cada mesa é separado. Então, entra no símbolo do GEAOSP, cada mesa, a pessoa tem que fazer a inscrição separada. De manhã, e as mesas 1, 2 e 3, elas vão ser presenciais na UFBA, só que com transmissão online. A gente vai fazer esse desafio aí, né, Pedro, de transmitir online para quem não está lá. E a mesa 4, ela vai ser totalmente online, porque os palestrantes não estão em Salvador. Então, cada um se inscreve para a gente depois mandar o certificado, a participação de vocês. Aí, Pedro, se você quiser descompartilhar, a gente vai pedir para cada um, para as pessoas abrirem as câmeras aí para a gente começar as perguntas. Eu vou chamar a Laís, que é nossa coordenadora aqui também em Salvador. E se a gente tiver outros, assim, também, não sei se Mariana Cartibani também está aí, a gente pode ligar as câmeras, e queria convidar também os pesquisadores que estão aqui do GEAOSP para também se apresentarem aí, ligarem as câmeras para participarem desse momento das perguntas, né? Então, quem quiser dar um oi aí, Laís está aí. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Além de Laís, eu vi também aí que temos, né, Laís? Rosana, Manuel, Larissa, Patrícia, Márcio está aí também, né? Luciane também, estão todos aí. Quiserem dar um oi também, se apresentar, e antes das nossas perguntas, quiser se apresentar rapidamente os nossos pesquisadores. José Neto também está aqui, que eu estou vendo. Então, dá um oi aí, abre a câmera e dá um oi, todo mundo. Aí, Manuel, aí.
Então, a gente vamos iniciar, né, Laís? A gente vai fazer as perguntas. Tem algumas perguntas aqui no chat, mas eu queria começar, vou pedir permissão para começar, Laís, perguntando, Pedro, que quando a gente olha o hospital, quando a gente vai assim, a gente está no cotidiano, no escritório, quando a gente vai fazer o projeto de um hospital, a gente tem que dar entrada na prefeitura, né? E a gente acaba sendo obrigado a fazer alguns estudos, né? O estudo de impacto de vizinhança, né? O estudo do impacto ambiental, né? O estudo de trânsito. E a gente, a partir de 20 mil metros quadrados, por exemplo, né? Vou citar o exemplo de Salvador, você já é obrigado a protocolar esses estudos, essas análises urbanas da edificação e também fazer uma contrapartida social, né? Existe isso aqui no nosso PDDU. E uma coisa interessante que a gente viu também no ano passado no congresso da BDH, compartilhado por uma nossa colega também aqui da BDH, o estudo do Plano Diretor de São Paulo, que agora traz um tema que é os espaços de saúde, dentro os zoneamentos de hospitais dentro da grande cidade, né? Então, assim, lá em São Paulo, agora, pelo que a gente entendeu, onde você tem um conjunto de hospitais, você tem que fazer, esses hospitais têm que ter uma contrapartida urbana, promover gentilezas urbanas, se tornar um pouco de promotor de saúde na cidade. Então, como sua pesquisa sobre meio ambiente e saúde, e a gente sempre olha, às vezes, o urbanismo, às vezes, dentro do hospital, eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente sobre como o que você pensa, o que você idealiza desse hospital como promotor de saúde na cidade. O papel do hospital, ele é muito forte na cidade, né? Todo mundo que já residiu ou passa por um hospital sabe disso, porque provoca engarrafamentos, provoca, às vezes, alguns problemas, né, na cidade. Então, o administrador do hospital ele tem que ter noção desse impacto que a unidade de saúde tem no entorno, no seu entorno. Então, esse impacto ele pode ser minimizado de diversas formas, né? E pode também ser equacionado de diversas maneiras. Algumas intervenções no meio urbano podem ser pactuadas junto com a prefeitura, como você está falando aí, que seria uma obrigação dessas unidades de saúde, para evitar ou diminuir ao máximo, que evitar não consegue, mas diminuir ao máximo esses impactos. Por exemplo, se o hospital ele patrocina uma pequena praça, ou se ele abre a sua área verde para também acesso de algumas pessoas que estão no entorno, né? Então, todo esse planejamento tem que ser visto com muito cuidado, tem que se olhar o que é que tem em volta, o que é que tem em torno do hospital. Às vezes tem uma praça que não está bem cuidada, que o hospital pode adotar, né? Para o hospital, isso não será uma coisa tão grande. Por quê? Porque ele tem os seus jardins. Então, vai ter sua equipe, e a sua equipe pode também ajudar alguma praça, que podem ser utilizados, inclusive, pelos pacientes do próprio hospital. Então, tem diversas maneiras do hospital participar do entorno, né, do seu entorno. Pode equacionar as questões de trânsito, que são um dos problemas maiores das unidades de saúde, do acesso às unidades de saúde. São as questões de trânsito, de fluxo, né, de automóveis, de caminhões, né? Então, o hospital recebe muitos caminhões, por exemplo. Como é que vai ser o acesso desses caminhões na unidade de saúde, né? Pode ser feito um acesso dependendo do terreno que tenha, do que a disponibilidade, pode ter recursos maiores, podem ter vias, em alguns locais são obrigatórias, né? As vias secundárias para acesso à unidade de saúde. Então, nós temos visto isso, principalmente em cidades do interior, onde você tem vias, às vezes, de alta velocidade, essas vias não podem direto entrar no hospital. Você tem que entrar em outra via, uma via secundária, para diminuir sua velocidade e daí entrar no hospital. Então, todo esse processo, esses estudos, né, tem que ser feitos juntamente com a equipe de arquitetura do hospital e
as prefeituras locais, né? Então, poderia se falar aqui a noite toda sobre isso, porque dá muita coisa poderia ser feita, né? Um bom exemplo é como eu estava falando aqui sobre o Lelé, né? O Lelé fez isso em diversos locais. Você vê no entorno das unidades que o Lelé projetou, ele fez acessos também, fez jardins e outras benfeitorias. É isso. Obrigada, professor Antônio Pedro. Parabéns pela excelente palestra. É sempre incrível assim te ouvir. A gente tem milhões de elogios aqui no chat, né, sobre a sua fala, mas eu vou trazer aqui uma pergunta de Eduardo Salata Orsi. Ele fala que os materiais a serem utilizados, acredito que devam levar em consideração a sustentabilidade, a manutenção e a qualidade visual e de segurança. Poderia informar um pouco a respeito? Certo. A questão dos materiais na arquitetura é toda uma ciência, né, dentro da nossa área. E nós vivemos, quando a gente vai na hospitalar, por exemplo, a gente sempre visita, né, os fornecedores de materiais. Mas hoje tem um agravante, que é o que foi falado aí na pergunta, que é a questão da sustentabilidade. Então, ora, se qualquer unidade, qualquer estabelecimento público, né, ele precisa ver a questão da sustentabilidade dos seus materiais, principalmente os hospitais que trabalham com a saúde. Então, nós temos materiais que são tóxicos, né? Houve um tempo aí que se usava, hoje em dia não se usa mais, asbesto, né? Que é aquelas telhas, né? que hoje em dia não se usa, é proibido. Então, por quê? Porque são materiais tóxicos. Então, tem que se observar essa questão. Existem materiais que podem ocasionar, inclusive, certa toxicidade nos seus usuários. Outra questão é também não ter materiais propagadores de chama, né? O hospital, a gente tem aqui na BDH várias pessoas especializadas também nessa questão da segurança em hospitais, onde toda hora está tendo incêndio, aí a gente está vendo aí nos chats, né? Aparecendo exemplo de incêndio em hospitais, e temos que ter materiais também que se resistam, né, a isso, né? Que sejam resistentes. Então, é toda uma ciência, né? Essa questão dos materiais, o colega tem toda a razão em levantar isso aí. O dos hospitais, existem alguns materiais que são especiais para hospitais. Alguns tipos de ligas metálicas, alguns tipos de pisos que são feitos especificamente para unidades de saúde ou unidades, né, laboratoriais que são ligadas também. Então, existem vários materiais que são específicos, mas o hospital normalmente utiliza materiais do mercado, né? Mas deve ser escolhido aqueles que têm maior durabilidade, aqueles que sejam menos agressivos ao ambiente. Né? Então, o arquiteto tem toda uma responsabilidade para a escolha desses materiais, de maneira que eles sejam adequados à unidade. Muitas vezes se coloca um material que é muito esteticamente agradável, mas que não tem essas qualidades de durabilidade e agressividade em relação ao meio ambiente. Então, tem que se observar isso com certeza. Principalmente porque a gente, quando especifica, né, a gente precisa ter essa consciência em relação à responsabilidade dessa especificação, Exatamente. Não só em relação aos usuários, mas em relação ao entorno, ao meio ambiente, né, ao que a gente gera aí para o nosso planeta. A gente tem uma outra pergunta aqui, professor, de José Neto. Ele pergunta aqui, gostaria de saber sobre a sua perspectiva para os hospitais do futuro. Dos hospitais do futuro. Essa pergunta, às vezes, se faz, né, palestra, hospital do futuro e tudo mais. Ora, as tendências, né, as tendências que a gente nota na arquitetura de saúde são cada vez mais de retirar do hospital esse estigma, né, de um local de isolamento, um local onde a pessoa fica internada, presa, né? Então, volto aqui a falar do Lelé. O Lelé era craque nisso, quer dizer, a pessoa ficava lá por muito tempo, fica nos hospitais aí, Sara, durante muito tempo,
que são doenças do aparelho locomotor, doenças que a pessoa normalmente fica internada durante muito tempo. E ele fez, inclusive, desenho de uma maca que transitava. A pessoa sozinha dentro da maca podia chegar e sair transitando pelo hospital, né? Então, vários jardins, várias situações em que permitia que o paciente pudesse deslocar. Então, a tendência maior que eu vejo, né, que poderia também falar aqui a noite toda sobre isso, que são diversas as tendências, mas a tendência mais forte, que eu acho que nós arquitetos temos que fazer um esforço de acompanhar, é a questão da humanização, de tratar o ser humano dentro do seu verdadeiro, né, necessidade, o seu tamanho. Isso é o básico, né? Eu tinha um arquiteto, né, que dizia que o Breitman, Irineu Breitman, ele já falecido, ele dizia o seguinte: falar em humanização e arquitetura é redundância, porque o arquiteto ele tem que ser um profissional de humanização. Quer dizer, ele tem que colocar a pessoa em primeiro lugar. Pessoa em primeiro lugar. Então, não é a limpeza, não é a beleza, não é primeiro a pessoa. Então, isso o piso é muito legal, muito bacana, muito fácil de limpar, né? Ascético, mas e as pessoas? Vão se sentir bem com esse piso? Né? Elas vão ser, como é que diz assim? Elas vão estar num ambiente agradável, né? Então, tem que se ver isso, né? Muitas vezes a gente vê hospitais todos cheios de aço inox, todos cheios de granito. Isso não é bem uma coisa muito humana, né? Porque fica um ambiente muito artificial, um ambiente que não coloca o paciente à vontade, né? Nos hospitais europeus, americanos, a gente vê muito usar tapetes, usar vegetação em todo lugar, né? Aqui nós estamos ainda meio tímidos em relação a isso. Eu acho que o que nós precisamos saber é se esses materiais vão ter a manutenção devida. Mas por que não usar, né? Por que não usar? Então, o que eu falaria sobre, para a gente não se estender muito aqui, mas o que eu falaria sobre os hospitais do futuro, José, é que eles têm que colocar sempre o ser humano em primeiro lugar. Sempre a humanização. Sempre vendo como é que as pessoas vão se sentir nesse espaço. Então, essa é uma coisa que nós fazemos naturalmente. Então, temos que tomar cuidado, né, como arquitetos hospitalares, para a gente não ficar colocando materiais que são muito bacanas, muito fáceis de limpar, mas que são materiais que não agradam as pessoas, né? Então, isso é que eu diria que é uma questão futura. Não é tecnologia, não. A gente já chegando num ponto em que a tecnologia já está começando a atrapalhar. Começando, né? Agora que nós entramos na era aí da inteligência, chamada inteligência artificial, que nem é inteligência, nem é tão artificial assim, e deixa a gente assim meio, né, preocupado. Por quê? Porque agora as máquinas estão decidindo por nós. Então, tem que tomar cuidado com isso e voltar um pouco para o ser humano, né? Um pouco para as pessoas. A saúde está no equilíbrio, né, Pedro? Então, é equilíbrio em todos os sentidos, desde o corpo humano até os espaços físicos. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Eu queria dar, aqui no chat, Pedro, tem um colega aqui fora do Brasil, que é do Peru, César, que está aí com a câmera aberta. Bem-vindo, bem-vindo. E ele fala aqui que está construindo um projeto lá, onde ele usa a preocupação com os materiais e está usando pré-fabricado, né, e integração com áreas verdes. Então, aí, César, depois se quiser entrar em contato com a gente, César, compartilhar o seu projeto, mostrar, a gente vai fazer essa interação aí entre o EDH daqui, né, e as outras associações, né? Então, é muito bom ter você aqui com a gente. E uma última pergunta aqui. Diga. Boa noite a todos. Como sempre, é um prazer para mim participar das palestras que a BDH nos oferece, né? Como já citei ali no texto,
eu venho acompanhando desde 2018, né, que me integrei. Dado a investidores, a cidade está crescendo muito, a economia aqui está muito forte e pues esta cidade tem crescido de forma assim assustadora, né? E começam a surgir justamente esses projetos, né? Investidores privados querendo construir não é hospitais públicos, são hospitais privados. E fui convidado para desenvolver isso aqui. Acabei, por isso me atrasei um pouco, porque justamente eu estava vendo o terreno, lá são 6 hectares, a gente vai fazer lá um projeto, e bem diferente do que tem aqui, né? Aqui, quando eu falo de sistemas construtivos que a gente utiliza, exemplos que a gente aprendeu onde fiz meu doutorado, onde eu tive a oportunidade de trabalhar também no Brasil, não com área hospitalar, mas com construção de edificações multifamiliares, prédios comerciais. Então, isso aí, pois, e os conhecimentos que eu tenho adquirido também com os cursos, pois, isto pues, me permitiu estar aqui e eu não quero estar ausente, quero estar sempre presente com os conhecimentos aqui do professor Pedro, de vocês. Estou aqui também para servir. Que ótimo. Vamos entrar em contato, César. Temos uma pergunta aqui, Pedro, que é de Jonas Oliveira Santana, que ele pergunta: professor, qual seria a classificação em rede de um hospital universitário ou clínica escola? A questão da rede, a gente não deve analisar as redes como coisas fixas e rígidas, né? O hospital universitário, normalmente, são aqui, daqui, na maioria dos lugares, são hospitais de nível terciário, são hospitais gerais, grandes hospitais gerais, que atendem diversas especialidades, né? A gente considera nível secundário apenas aqueles que atendem as 4 clínicas básicas. Isso eu estou falando de uma maneira geral, mas nem sempre é tão fácil assim enquadrar dentro de um nível hierárquico dentro da rede. O que é importante é ter um gerenciamento. A rede tem que ter um gerenciamento. Isso é que a gente tem que defender. Eu acho que nós, como arquitetos, né, não participamos, é claro, muitas vezes do planejamento de saúde, mas nós temos a obrigação de fazer perguntas, de fazer indagações. Então, eu estou fazendo um hospital privado, estou fazendo um hospital público, eu tenho que perguntar aos proprietários, ao cliente, ao pessoa, onde é que ele está inserido na rede privada ou na rede pública, certo? Ele vai receber pacientes de que lugares, de que instituições? O paciente vem direto ou ele vai ser triado antes, né? Então, tudo isso é importante na hora de fazer o projeto. Então, os hospitais universitários, a maioria deles são terciários, são hospitais gerais, né? Mas eles têm um problema aqui no Brasil, que é eles serem federais e a maioria dos hospitais, a unidade de saúde, serem estaduais. Aí há muitas vezes um certo problema, um ruído no atendimento, inserir esses hospitais na rede, porque são gerências de estrutura diferente. Então, a gerência federal é um pouco diferente da estadual, que é um pouco diferente da municipal. Entre a estadual e a municipal, há uma certa hierarquia bem clara de que a municipal vai ficar com as unidades básicas de saúde e o atendimento primário. E o secundário ficaria mais para o estadual. Mas, mesmo aí, há um certo ruído, há uma certa mistura, às vezes, né? Às vezes, alguns centros de saúde mais complexos são do Estado e outros, né, menos ficam na prefeitura. Então, né, aqui mesmo em Salvador, a prefeitura fundou um hospital. Não seria essa a função, a princípio, né, a prefeitura criar um hospital, gerenciar um hospital. É um pouco fora da sua hierarquia de atendimento de saúde. Mas, às vezes, por questões políticas, às vezes, por questões de divisão do sistema de saúde, da gerência que está fazendo da unidade de saúde, né? Então, existem esses ruídos. As redes não devem ser vistas como coisas engessadas, elas são fluídas, elas estão mudando toda hora, né? Mas o ideal é que tenha um gerenciamento, que tenha uma lógica, né? Para quê? Para que elas trabalhem no máximo da sua potencialidade. Então, muitas vezes, eu tenho redundância de atendimento, mesmo atendimento em 2 unidades próximas, né?
e às vezes tem falta de outro atendimento que poderia ser pactuado entre elas. Então, a questão da rede, que eu repito aqui, que tem que ser ressaltado sempre, é um conjunto de instituições que funcionam como se fosse uma só. Isso é definição de rede. Rede é isso. Tá? É um conjunto de grupos, de pessoas, ou de grupos, ou de instituições, de estabelecimentos que funcionam como se fosse um. Então, isso é que é importante. São vários, mas devem ter um gerenciamento, devem ter uma lógica única, né? Porque se não tiverem, vai acontecer ruídos, né? Eu estou falando aqui redundâncias, serviços mal feitos, faltas, né? Às vezes com os recursos escassos, como sempre a saúde tem recursos escassos. Né? Então, o que eu poderia falar sobre isso também seria, rapidamente, né? Seria isso. Laís, quer fazer mais alguma pergunta? Podemos ir indo para o final da noite? Acredito que não. Estou dando uma olhadinha aqui, o pessoal está parabenizando, dando boa noite, agradecendo. Tem uma pergunta aqui agora de Lissandra, perguntando sobre o enfrentamento, se o enfrentamento da Covid trouxe uma nova perspectiva projetual. Bem, isso aí nós temos várias publicações da BDH, né, Doris? Nós participamos, a Laís também participou, vários do nosso grupo participamos de diversas publicações, temos artigos em revista também da BDH. Então, eu pediria a Alessandra que olhasse as nossas publicações, né, se tiverem mais interesse, mas respondendo assim de uma maneira também bem rápida, eu diria que nós podemos marcar como antes e depois. Viu? Existe um antes da Covid e um depois da Covid. Muita coisa mudou totalmente. Mudou totalmente. Por exemplo, essa questão da visão de rede, hoje está muito mais forte. Está muito mais forte. Porque a Covid teve que ter uma rede de atendimento realmente funcionando. Né? Uma triagem, o paciente era referenciado. Então, houve uma união dos diversos níveis. Né? Então, essa questão evoluiu muito rapidamente com a Covid. Né? Outra coisa também foi a questão dos serviços internos do hospital, a disponibilidade de lavatórios, por exemplo, de instalações, também ficou uma coisa que saltou os olhos, né, do arquiteto, do engenheiro, né? A necessidade de ter essas instalações. Também a questão da flexibilidade interna, né, das edificações. Então, isso que muitas vezes se falava em teoria, não, tem que ser flexível. Assim. Agora, com a Covid, a coisa ficou obrigatória. Né? Por quê? Porque foi transformado, da internação foi transformado em UTI. Né? Estádio de futebol fizeram UTI também. Quer dizer, então, foi feito algumas obras assim bem radicais. Por que isso? Como é que isso é possível? Né? Com um custo mais baixo, né? Claro. Através de um planejamento arquitetônico, né? mais eficiente. Então, eu diria que mudou muita coisa, sim. Mudou muita coisa e o arquiteto hoje não pode fazer nenhum projeto que não imagine as próximas epidemias, não. Nós temos, espero que não venha tão cedo, mas numa população que nós estamos aqui de 8 bilhões de habitantes, uma promiscuidade muito grande, muita gente junta, né? A gente vai para um serviço público aí, um metrô, uma amontoada em relação ao outro, qualquer gripezinha se transforma numa coisa que atinge toda a cidade. Né? Então, hoje em dia, é impossível dizer que não vem uma nova epidemia. Vem. Esperamos que não seja com tanta gravidade assim, que seja bem gerenciada, né? Porque também teve isso, né? Muitos lugares não foram bem gerenciados. Mas, se for bem gerenciado, a gente vai dar de letra, porque nós sabemos, nós aprendemos muita coisa, né? Com certeza. O sistema de ar-condicionado também, né, Pedro? Para a gente foi um impacto muito Mudou. grande. Assim, a qualidade do ar interno nos projetos foi uma mudança radical. A gente tem Mudou normas. legislação, mas está muito mais rígido e exigindo, consequentemente, muito mais área técnica para o sistema de ar-condicionado. Exatamente. E aí mudando. E o uso da ventilação natural também. Aumentou a necessidade, a exigência de ventilação natural. Né? Então, quer dizer, hoje nós precisamos ter ventilação cruzada, natural, dentro do hospital, dentro da unidade de saúde, porque isso
é mais barato do que os ar-condicionados, né? Que sempre vão ter problemas, né? Com certeza. É aquela questão também, né, das esperas secundárias, da gente rever esses fluxos mesmo, né, de chegada, de triagem, de separação, tanto do paciente quanto dos usuários que estão acompanhando ali, né, os acompanhantes também, pensar mais, né, nessas pessoas, na Exatamente. equipe. É isso aí. Eu acho que para finalizar aqui, a gente só tem mais uma pergunta, que é de Marli Neri, e ela está perguntando se existem notícias sobre a atualização da RDC 50. Eu A não sou grande a pessoa. pergunta. Marli, um grande abraço, Marli, nossa colega aí, e ex-aluna do nosso curso. Marli, essa informação nós não sabemos, né? Mas o que acontece? Eu sou um defensor da RDC 50, eu sou uma pessoa suspeita para falar da RDC 50. Porque, sabe por que ela não foi mudada, Marli? Porque ela é muito boa, ainda é muito boa. Tá? Mas tem que atualizar, ela está sendo atualizada. Infelizmente, não está sendo atualizada em conjunto dentro do mesmo, mas está sendo atualizada com outras leis que estão saindo, com outras normas, portarias, né? Então, algumas unidades estão sendo atualizadas com outras. Então, o arquiteto hoje está tendo muito mais trabalho, porque está tendo que conhecer N portarias que vão complementar a RDC 50. Então, mas a RDC 50 foi feita de uma forma tal que ela se adapta ao tempo. A RDC 50 tem uma frase que a gente repete sempre, que é uma maravilha. Diz assim, ó, se você fizer a comprovação daquilo que você está querendo, pode fazer o que você quiser. É claro que não é bem assim, mas ele quer dizer isso, que se o arquiteto quiser ir contra alguma coisa que está na RDC 50, basta que ele mostre, faça um desenho, faça uma explicação por que ele está mudando, e ele muda. Então, a RDC 50 não é rígida, a RDC 50 se adapta, e é uma metodologia, a RDC 50 é uma metodologia de trabalho. Uhum. Então, nos nossos cursos de especialização, cursos de arquitetura hospitalar, a gente começa com a RDC 50. Por quê? Porque a pessoa tem que saber como é que trabalha. Trabalhar com a unidade de saúde não é, a RDC 50 não é um conjunto de áreas, não. Ele coloca os equipamentos, coloca os serviços, coloca os serviços que são feitos dentro de cada espaço. Então, se você consegue fazer aquele serviço que está programado naquele espaço, seu espaço está aprovado. Não precisa seguir o que a RDC sugere, não. A RDC sugere. Eu me lembro que o Flávio Bicalho, um dos idealizadores da RDC, junto com a Regina Barcelos, ele nos reportou que o Lelé mudou a norma da RDC na área mínima para consultório, porque o Lelé foi lá, fez um consultório de 7,5 metros e mandou para lá e disse que daí foi aprovado. Então, a RDC 50, o mínimo de consultório é 7,5 metros, porque o Lelé mostrou que dá para fazer. Então, é esse tipo de coisa que a RDC faz. Então, eu sou um fã e eu acho que o ideal é nós termos uma nova lei acrescentando, mantendo a metodologia, mas acrescentando as novidades que foram feitas em portarias que estão saindo. Mas o problema é que as pessoas, eu acho que os próprios funcionários da Ministério, né, não tiveram um apoio suficiente para executar o mesmo trabalho que fez a Regina Barcelos e o Flávio Bicalho, porque eles tiveram apoio. Eles ficaram imersos, né? Eu sou testemunha da época que eles estavam trabalhando e que eles fizeram um trabalho hercúleo, né? Foi uma coisa assim incrivelmente extensa para sair a RDC. E tem que ter uma equipe semelhante para fazer uma mudança nela, né? Sem mudar a metodologia, porque a metodologia eu acho que é perfeita ainda, está bem. Então, eu não poderia lhe responder, mas eu digo que a RDC ainda dá para se usar, sim, senhor. Pedro, estamos chegando aqui no final da noite e você é pontual, então vamos ser pontuais, né? Que a gente, como bons alunos, a gente queria que você concluísse, se despedisse. Tem uma pergunta aqui final que você pode fechar assim.
O pessoal perguntando se ainda tem a especialização na UFBA. Então, responda aí e termine aí a nossa noite. A gente vai pedir para todo mundo já ir abrindo as câmeras para eu fazer uma foto de todos. Estamos aqui, tivemos mais de 80 pessoas, já temos agora 60 no final da noite, mas durante a palestra a gente tinha aqui mais de 80 pessoas, então agradeço a todos, a presença de todos, muito bom estarmos aqui. A BDH e o GEOSP ficam felizes, né, de poderem promover esses momentos de integração e de conhecimento. E aí, Pedro, fecha aí a noite para a gente e eu vou tirando a foto, quando você vai falando. Bem, eu só queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre um prazer e estar aqui já vale tudo, né? Bem, só falando um pouco da especialização que falaram, não existe mais a especialização aqui em Salvador, uma série de motivos. Ela foi feita pelo Ministério da Saúde, junto com a Universidade Federal da Bahia, para formar os profissionais da Secretaria de Saúde, na época, né? Eu mesmo fui um dos que fez os primeiros cursos de especialização na Universidade de Brasília, que foram os primeiros cursos a serem feitos. Depois se estenderam em outras capitais, e Salvador foi uma delas, né? Onde se estendeu os cursos. Bem, o Ministério achou que já não precisava. Nós já temos cursos de especializações aí em grande quantidade, de qualidade também. A Doris mesmo trabalha aí em cursos de especializações, o Márcio, a Elza e vários outros, né? O Fábio Dancourt, tem diversos cursos, né? Se estiver interessado, pode mandar um e-mail para a gente lá, que a gente pode passar para vocês os diversos cursos que existem, mas realmente aquele que nós fazíamos, nós não mais organizamos. Diversos motivos, mas nós achamos que o trabalho foi feito, nossa contribuição foi dada, né? E hoje eu vejo com grande prazer aqui os meus ex-alunos aqui aparecendo, fazendo perguntas e participando. Então, um abraço para todos. Aqui é a Joilda, a Margarete, estou vendo Mali, né? Não vou falar muito, não, senão vai faltar um monte de gente aqui que eu não vou falar. Então, a todos os ex-alunos e todos que estão do grupo, um grande abraço. E amanhã espero todos lá para assistir às apresentações dos nossos colegas pesquisadores. Muito, muito obrigado por estar aqui, muito prazer. Boa noite a todos e que nos vejamos mais breve. Boa noite, as inscrições estão reabertas amanhã de manhã cedo. Todo mundo pode chegar cedinho e reabrir as inscrições, tá bom? Boa noite. Um abraço. Tchau a vocês. Obrigada, Pedro.